Shalom para todos. Quem está feliz nessa noite? Quem está triste nessa noite? Quem não sabe como é que está nessa noite? Às vezes nós precisamos identificar como é que nós estamos, na fase que nós estamos atravessando. E quando eu falo a fase que nós estamos atravessando, por favor, não se limite ao coronavírus, por favor. Mas sim na fase do modo em geral. Quando eu falo a fase, eu gosto sempre de colocar esses três parâmetros, que é a nossa vida física, a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. Quando nós entendemos como é que nós estamos nessas três áreas, aí nós podemos dar uma resposta para Deus, porque nós estamos identificando que alguma coisa está boa demais ou se alguma coisa não está bem. E nós precisamos direcionar as nossas emoções, precisamos direcionar a nossa vida física, precisamos direcionar a nossa vida espiritual à vontade de Deus. Amém? E quando nós entendemos isso, aí nós estamos prontos a dar uma resposta. E nós não ficamos presos, nós não ficamos parados em cima de um muro chamado a dúvida. Mas agora nós damos a resposta devida. A Bíblia diz que quando Deus ele escolhe a nação de Israel como uma nação querida, a nação que Ele amava, a nação que Ele queria cuidar. A nação ela começou a ficar perdida durante um tempo, porque as outras nações ela tinha reis, ela tinha alguém físico para elas poderem respeitar, para elas poderem seguir aquele padrão, tinha uma estatura ali. E eles pedem um rei, Deus vai lá e dá um rei para eles, de acordo com como eles queriam, alguém que tinha uma estatura legal, isso, aquilo, vai lá e Deus dá Saul para eles. Só que, passando-se o tempo, entendemos que Saul ele não deu a devida resposta. Saul ele se perdeu na vaidade dele, Saul se perdeu no poder, e Deus rejeitou ele e trouxe Davi, alguém totalmente diferente de estatura, alguém totalmente diferente de emoção, alguém totalmente diferente quando se tratava do reino espiritual. Isso a Bíblia prova, porque Davi ele tocava, Davi ele cantava para que os demônios que habitavam em Saul se acalmassem. Os demônios eles não eram expulsos, eles eram acalmados, porque Saul não permitia que os demônios fossem embora, porque de alguma maneira, de algum jeito ele queria um culpado, de algum jeito, de alguma maneira eles ficavam presos, ele ficava sempre acorrentado àqueles erros que ele mesmo cometia. Às vezes você carrega demônios na sua vida, e via a igreja, você deitar, você rolar, você orar, isso não quer dizer que você está liberto dos demônios. Não. Parece que você precisa tomar uma decisão, parece que você precisa querer. É preciso querer, é preciso ter vontade, é preciso você tomar uma atitude. Davi, ele foi um ótimo rei, ele teve algumas falhas durante a caminhada, e ele morre e Salomão fica ali tomando conta do trono. Só que Salomão, ao longo do tempo, ele se perde. Não muito diferente, ele se perde como Saul, sendo que ele recebeu todo o ensinamento de Davi, sendo que ele recebeu todo o ensinamento de Betseba. Mesmo assim, ele tem uma sede pelo poder, ele tem uma sede pela conquista, ele tem uma sede por ser grande, e ele começa a se casar com várias mulheres, ele começa a ter várias concubinas, e ele começa a trazer os costumes que não eram um padrão que Deus tinha gerado. Salomão morre, e ele deixa o filho dele, Roboão, tomando conta. Roboão ou Jeroboão? Jeroboão, ele deixa Jeroboão tomando conta. Porém, passando-se o tempo, Jeroboão também trouxe os mesmos costumes, e logo em seguida vem Baasa, vem Onri, e em seguida vem Acabe. Quando Acabe ele chega, ele se casa com uma mulher chamada Jezebel, que ela odiava o costume cristão, o costume de Deus, o costume do povo que adorava Yahvé, porque ela era adoradora de Baal. E ela começa a trazer os costumes, e aquele povo começa a se perder nas orgias da vida. Aquele povo começa a se perder como se Deus ele não existisse, como se Deus não tivesse tirado ele da pior fase da vida deles, como se Deus não tivesse abençoado eles até aquele presente momento. Agora, como Baal estava abençoando eles não sabiam.
se eles adoravam a Yahvé ou se eles adoravam a Baal. Eles não sabiam se ele ficava com medo do inferno por quem Deus era, ou se eles iam rejeitar o prazer que eles precisavam naquele momento que Baal oferecia. Deus levanta um profeta no meio disso tudo. Esse profeta, ele é um tibista, talvez o menor da casa, talvez o mais rejeitado. Ninguém conhecia quem era Elias. Ele se vestia estranho, ele falava estranho, ele cheirava estranho, ele comia coisas estranhas. Talvez você se sinta um estranho no meio da multidão. Talvez você se sinta um quadrado no meio da multidão, porque quando você se torna cristão, muitas das vezes você vai ter que se tornar quadrado por não ter o costume que o povo do mundo tem, por não ter o costume que os Baalins tinham. Elias, ele permaneceu fiel a Deus durante todo o tempo, a Bíblia diz. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu ali orando, ele permaneceu ali buscando o Senhor, e no tempo exato, a Bíblia manda ele dar uma profecia para Israel, dizendo que não choveria durante 3 anos. E quando ele abre a boca falando aquilo, eu imagino aquele povo passando tempo de fartura, aquele povo curtindo tudo aquilo, não acreditava mais no que Deus falava, não acreditava, porque tinha vários falsos profetas que falavam em nome de Deus e nada acontecia. Então quando vem um profeta correto falando as coisas celestiais, as pessoas também não conseguem discernir. Você está discernindo o que Deus está falando nessa época de falsos profetas? Você está conseguindo entender o que é que Deus está falando? Independente da sua desilusão religiosa, independente se você se desiludiu, se você se frustrou, essa é a melhor palavra, se você se frustrou com um líder religioso, se você se frustrou com seus pais, com seu cônjuge, com seu amigo, seja lá como é que você reagiu durante esse tempo da sua vida. Talvez você está achando que Deus ele deu uma parada de falar, e o que estão falando, na verdade esses dias você está até com dúvida se Deus existe realmente. Você não sabe o que é que vai acontecer, você não sabe o que está acontecendo. Era assim que estava Israel naquela época. E não chove durante 1 semana depois que Elias fala. Passa-se 1 mês e não chove. Passa-se 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano, e nem uma gota de chuva se cai. Os lagos começam a se secar, os animais começam a emagrecer, começam a secar, os animais começam agora a morrer. Começa a se aparecer agora alguns ossos, e o clima agora é de caos. Passa-se 2 anos e nada acontece. No 3º ano, Acabe manda Obadias, manda todos fazer uma busca pelo aquele profeta que chegou vestido estranho, chegou falando estranho e liberou uma profecia. Identificaram que aquele homem era de Deus. Agora começa uma busca por toda a região, por todos os lugares, para encontrar Elias. Só que quem guardou Elias foi Deus. Quem guardou Elias foi Deus. E quando Deus ele resolve te guardar em um lugar, ninguém vai te encontrar. Quando Deus resolve te guardar em um lugar, ninguém vai te achar. E seja um lugar, quando eu falo dos holofotes, ou quando eu estou falando de uma perseguição, dos holofotes. Você sabe onde você está? Você sabe quem foi que te conduziu até onde você está hoje? Talvez você se olhe assim e você tem tudo para dar errado. Talvez a sina da sua vida é dar errado. Talvez o seu pai tentou, talvez o seu irmão tentou, talvez os seus tios tentaram, talvez os seus vizinhos tentaram, e você anda em um lugar onde que todos deram errado. E por que você vai dar certo? Será que a promessa que foi lançada sobre a minha vida há tantos anos atrás é real? Será que aquela oração que eu ouvi Deus falando comigo foi real? Ou foi coisa da minha cabeça? Será que naquele dia que eu li a Bíblia e ouvi aquela promessa foi para mim mesmo? Eu não me encontro nessa promessa.
Será que naquele dia que eu ouvi aquela pregação e parecia que foi para mim? Será que eu me enganei? O que é que está dentro do seu coração? Quero perguntar para você nessa noite: você quer viver as promessas que o Senhor preparou para você? Ou você quer viver as coisas que o mundo tem preparado para você? O que você mesmo está gerando esses dias? Se você está pronto para viver o que Deus tem preparado para você, por que é que você fica cocheando entre dois pensamentos? Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 21. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. É você que tem que fazer a promessa acontecer. A promessa, ela é uma chave virada. Porém, uma chave virada não é sinal que vai ter luz. A chave virada, ela apenas aciona, mas antes tem que chegar a energia nela. Depois tem que passar a energia por ela, até chegar ao propósito, que é às vezes ligar a luz ou ligar uma máquina, seja lá o que for. E quando nós falamos da nossa vida, a promessa é Deus virando uma chave em nós. Mas nós temos que buscar energia nele. Vamos melhorar isso. A promessa é a energia, é o poder de Deus. Quando nós aceitamos a promessa, é quando nós viramos essa chave. Você aceitou as promessas de Deus sobre a sua vida? Então me mostra os frutos, me mostra as suas marcas de alguém que aceitou a promessa de Deus. Elias tinha as marcas dele. Paulo diz que ele carregava marcas pelo corpo de alguém que servia a Cristo. Me mostra as suas marcas que você é um cristão. Aleluias. Igreja, estou recebendo aqui de Deus tá gostoso demais esse maná aqui. Por isso que eu estou falando tão pausadamente, que eu quero que você entenda essa mensagem. Deus só me deu essa frase hoje para eu pregar. Até quando cochearás entre dois pensamentos? O André chegou ali para mim e falou: pastor, vai pregar qual tema? Até quando cochearás entre dois pensamentos? Depois eu falei: será que ele quer? Será que Deus liberou uma porção nele? Celso, vai lá, pergunta a ele. Amém? Vamos lá. 1 Reis 18, 21. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Quem pudesse colocar em pé em reverência à palavra. Quem puder ajudar o presbítero Marcelo ali, ele está sem Bíblia. Glória a Deus. Vamos aproveitar. Aleluia, glória a Deus. Amém? 1 Reis 18, 21 diz assim: Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se Yahvé é seu Deus, segue-o. Se Baal segue-o. E o povo lhe não pôde dar uma resposta. Você pode dar uma resposta para Deus nessa noite? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Você pode dar uma resposta nessa noite sem você ficar paralisado, sem você ficar esperando algo de volta. O que é que a massa vai falar? O que é que todos vão dizer? Quando todos disserem falar, eu levantarei a minha mão. Eu não estou falando você. Você sabe quem é você hoje? Você sabe qual é o sangue que corre aí nas suas veias? Você tem o DNA de Deus. Meu Deus, nós se prostramos a teus pés, Pai, nesse momento, meu Deus.
Pedimos que o Senhor derrame uma porção dos céus em nossos corações, Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade de falar, Pai amado, qual é o Teu querer, qual é a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, nós queremos, Senhor, beber da Tua água, beber da Tua fonte nessa noite, Senhor. Meu Deus, independente do nosso cansaço, Senhor, de nós não fazermos nada, Pai. Nós queremos ser renovados, ó Pai, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Ao longo do tempo, nós observamos a nossa história e às vezes nós olhamos, será que nós temos histórias? De onde nós viemos e o meu plano, onde que era para eu estar? Onde era para eu ter chegado àquela faculdade que eu comecei e parei? Ou aquela condição que eu não tive de fazer aquela faculdade? Ou aquele trabalho que abriram a porta, mas eu não dei o devido valor? Ou a crise que chegou e eu fui demitido naquela empresa? Talvez você olhe tantos porquês há na sua cabeça, e no fundo, o que fala ao seu coração é uma sede ou a vontade de Deus inalcançável. Como se Deus fosse algo tão distante, como se Deus ele fosse tão seletivo, como se Deus ele tivesse acepção de pessoas, como se ele escolhesse apenas alguns, como se ele amasse apenas alguns e se revelasse apenas outros, como se fosse uma utopia, como se fosse algo que não é real. Todo o evangelho, todo o reino. E talvez você acorda todas as manhãs para trabalhar, talvez você acorda todas as manhãs para procurar um emprego, talvez você acorda todas as manhãs para fazer os seus afazeres do seu lar, e você pergunta, será que a minha vida é só isso? Será que minha vida resume só isso? Porque nós temos sede de fazer mais, nós queremos fazer mais porque Deus nos criou para nós fazermos mais. Deus colocou um espírito em nós de nunca termos conformidade com o que está acontecendo, para sempre termos sede de buscar mais, até encontrar Ele. Quando nós encontrarmos eles, aí começamos uma luta para ficar parecido com Ele. É uma luta de transformação, e nós buscamos isso durante muitos anos da nossa vida, até um dia que ouvimos um pregador, ouvimos um cantor, ouvimos um irmão falando de Deus com tanto amor, com tanto carinho. Aí Deus ele derramou um pouquinho do amor dele em nós. Aí nós falamos, agora encontramos Deus. Era isso que eu queria, a minha vida precisava disso, eu necessitava disso. Aí você se entrega a Deus, você muda a sua playlist de música, você muda os seus costumes, você muda o seu jeito de falar, você muda o seu jeito de andar. Você agora tem sede da palavra, você agora quer alcançar todos com esse evangelho que te mudou, com esse evangelho que te transformou, com esse Deus que te encontrou, que não foi você que encontrou Ele, foi Ele que te encontrou primeiro. Você quer tudo, só que no processo de nós ficarmos parecidos com Ele, nós falhamos muitas das vezes. Esse processo é doloroso. Esse processo é o que faz nós ficarmos pensando, vamos seguir Ele ou seguir os nossos instintos, seguir os nossos costumes? Até onde eu consigo seguir esse Deus? E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Um dia uma criança chega em casa, mamãe, minha escola bíblica hoje foi muito top. Eu aprendi sobre um homem chamado Enoque. Meu filho, como era esse homem? Esse homem ele pregava o evangelho, ele pregava sobre o juízo de Deus. Que juízo é esse? Porque ia haver um dilúvio muito forte, e ele saiu para poder evangelizar, para que as pessoas se convertessem e fossem procurar Noé para entrar dentro daquela arca e ser salvo juntamente com a família de Noé. Mas ele saiu um dia pela manhã, ele começou a falar de Deus. E ele foi caminhando tão longe, mas ele ficou tão longe de casa que não dava tempo dele voltar para a arca. Então Deus tomou ele para si. Deus quer que você se distancie tanto dos seus propósitos, dos seus objetivos. Ele quer tomar Ele para você. Ele quer tomar você para Ele.
Ele quer te arrebatar de todos os seus propósitos. Ele quer te arrebatar de todos os seus sonhos e colocar no sonho dele, colocar no centro da vontade dele, para que você grite para o mundo que você se encontrou com ele e nada mais tem valor, nada mais tem peso, nada mais te segura. É esse Deus, quando ele morreu, quando ele entregou a vida dele, foi para isso, foi para nós entrarmos em Jesus, para nós não ficarmos parados apenas em um culto ou em uma live que o povo diz que é cristão, que é gospel. Não é sobre as músicas que nos emocionam, não é sobre as palavras difíceis que eu encontrei na Bíblia, não é sobre o que eu consigo expressar, não é sobre o que eu aprendi, mas é sobre o que eu quero ser. É sobre como eu quero viver. É sobre a decisão diária, não a decisão de um dia. É sobre a decisão de todos os minutos e segundos que nós estamos movimentando ou sendo movimentado pelo poder espiritual. Você pode ter cansado, você pode ter se neutralizado, você pode ter paralisado, mas Satanás está trabalhando. Nós não podemos ficar sempre no contra-ataque, por favor. Nós não podemos se resumir no contra-ataque, ele bate, nós reagimos, não. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, ou seja, nós estamos na frente. Nós não paramos apenas porque vencemos nós somos mais do que os vencedores. Nós estamos sempre buscando algo, essa sede que nunca para, essa fonte aqui que nunca cessa. Deus colocou o povo no deserto. Deus colocou o povo no deserto. Deus colocou o povo no deserto. Foi por isso que Ele levou Jesus também para o deserto, para falar da possibilidade de vencer no deserto. E falar que era possível, sim, quando Ele está sendo totalmente governado por Deus. Deus deu comida, cuidou do frio, cuidou do calor. Mas e a água? Onde é que eles bebiam a água? Tinha uma rocha. Quem lembra o nome da rocha? Fala aí, igreja. Fugiu da minha mente também, me ajuda. Abre a Bíblia aí. Como era o nome da rocha, igreja? Meu Deus do céu. Mara quê? Misericórdia, igreja, sumiu mesmo. Então, quando chega ali, vai aquela rocha. Quando a Bíblia diz que Deus manda Moisés bater na rocha. E quando ele bate naquela rocha, o que é que acontece? Aquela rocha o quê? Jorra água. Só que interessante, aonde que eles andavam, quando ele olhava para trás, aquela rocha estava com ele. Porque aquela rocha era quem? Era Jesus. Jesus, ele apanhou, ele foi crucificado e ele gerou a água da vida para nós. Mas no momento final, quando Moisés ele estava andando, não era mais para ele bater na rocha, era para ele falar a rocha. Era apenas para ele falar, era apenas para ele orar. A Bíblia diz que quando nós pecamos conscientemente, é quando não há mais volta. Por quê? Não há mais perdão. Por quê? É como se nós estivéssemos crucificando Cristo outra vez. Sabe quando você começa a pecar descaradamente, que você está preso em um pecado? Tudo que você tenta fazer, tudo que você tenta apenas fazer um ato, apenas achou? Como? Mara não, Mara é o nome do rio lá que... Então, quando ele está ali, como? Maribá? Isso, Meriba. Obrigado, Deus abençoe. Aquela rocha chamada Meriba, aonde que o povo olhava para trás, ali estava aquela rocha. Concluindo, é por isso que a Bíblia fala lá no livro de Hebreus 9,
Vamos lá. Quem está entendendo a mensagem, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Hebreus 9, 26. Começa. 24. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nossos benefícios. Quando esse versículo fala que Deus não entrou em um ambiente feito por mãos humanas, ele está dizendo o seguinte: não é sobre o templo, mas é sobre as imagens, os ídolos que construíam naquela época. Às vezes nós falamos da garagem, às vezes nós falamos disso, daquilo, até desmerecendo um ambiente de reunião que nós se encontramos. Mas quando fala em templo feito pela mão humana, é especificamente falando sobre os ídolos, é sobre as imagens de escultura. Amém? E diz assim no 25: Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede um sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenando a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. Aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Igreja, nós temos que encontrar com Cristo. Romanos 6 diz que quanto a morrer para um pecado, pois quanto a morrer de uma vez para sempre morreu para o pecado. Porque nós ficamos em dúvida se nós realmente se encontramos com Jesus, se nós realmente nascemos de novo, se realmente nós temos uma identidade de Cristo. Porque às vezes no domingo, com um pregador diferente, você está se jogando, Deus está falando com você, você está chorando, e na segunda-feira você já está todo capengando, já nem querendo mais aparecer no culto nos próximos meses, nos próximos dias. Para de viver apenas na emoção. Tem gente que anda dizendo: Deus me disse isso, meio-dia. Quando chega a noite, Deus me disse aquilo totalmente ao contrário. Que Deus menino é esse que vocês seguem? Que Deus é esse que não tem propósitos? A igreja, esses dias nós precisamos plantar os nossos pés no centro da vontade de Deus. Esses dias nós precisamos tomar um choque de realidade do reino. Um choque de realidade do reino e entender se nós estamos crescendo ou não o reino. Nós temos que crescer o reino todos os dias, nem que seja 1 milímetro, nem que seja apenas algo tão pequeno, mesmo que seja algo às vezes parece que não é nada. É melhor nós estarmos crescendo todos os dias do que estar regredindo, do que estar parando. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que se demitiu para poder aumentar, para poder expandir a sua vocação no ministério. Às vezes eu vejo pessoas se desmatriculando de um curso, fazendo isso, aquilo, porque quer servir o Senhor. E outrora você vê a pessoa abandonando tudo e dizendo que agora quer se envolver de outra maneira. Porque, gente, quem é que nós somos? Até quando cochearás entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar de manhã querendo ganhar o mundo para Deus e à noite querendo se ganhar para o mundo? Precisamos entender quem é que nós somos. Precisamos entender quem é que nós somos. Precisamos entender quem é que nós somos. Aonde é que nós vamos chegar? Quinta-feira eu estava aqui na porta da igreja.
ia fazer uma visita. De repente meu celular dá uma vibrada e eu dou uma olhada na mensagem. E na mensagem tinha um colega meu falando que ia sentir saudade de um professor nosso. Professor Robson Baião, quem se lembra? Sempre eu dava exemplo dele na aula de teologia, o das redes clínicas de Guarapari. Eu falei, será que ele foi fazer missão fora? Que ele sempre falava quando ele parasse da aula no seminário, ele iria fazer missão em Bali ou no Havaí. Que ele mantinha missionários lá já. Eu falei, será? Aí de repente eu pergunto no grupo de formandos da nossa turma, o que aconteceu? O pastor Baião foi para Bali e de repente eu escuto lá, ele foi para casa, Deus levou ele para a glória. Cara, você não sabe quanto eu chorei naquela porta ali, sobre pessoas que investiram na minha vida. Esse pastor Baião foi ele que pagou meu seminário 100%, todas as mensalidades, sem me conhecer. Foi ele que me presenteou com a CNH e outras coisas. Ele abençoou, ele ofertou na minha vida. E às vezes nós olhamos assim e começamos a pensar qual foi o legado que ele deixou, sobre tudo aquilo que ele plantou, sobre tudo aquilo que ele estava envolvido, tudo aquilo que ele estava inserido. E às vezes eu paro para pensar, desde quinta-feira eu penso muito na minha vida. Falo, cara, qual legado eu estou deixando? Quantas oportunidades eu deixei para trás? Quanta oportunidade eu tive de crescer, financeiramente falando, eu deixei para trás para que o reino tivesse sido implantado. E às vezes nós olhamos hoje, quando eu observo assim, nós estamos se esfriando, nós estamos parando e nós agora queremos construir uma nova torre, queremos construir agora uma nova base. E de certas maneiras nós vamos se distanciando de Deus, porque nós se cansamos das pessoas muitas das vezes. Porque pessoas são problemáticas. Eu sou problemático, nós somos problemáticos, amém? E nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos, olha, eu acho que ninguém quer dar a resposta, a um ponto que nós chegamos, olha, eu preciso de você nessa área, não vou porque eu já tentei, deu errado. Eu preciso de você assim, assim. Pastor, eu estou cansado, eu assim, assim. E quando você começa a olhar, você diz, será que eu estou só nessa batalha? Quando Elias chega em cima daquele monte, a Bíblia diz que ele vai lá, abra comigo, capítulo 18 de 1 Reis. Aleluias. Verso 22, 18, 22. Diz assim: então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Só que quando Elias está na caverna e ele diz que está só, Deus responde para ele o quê? Que ele não está. Tinha quantos joelhos que não se dobraram diante de Baal? 7.500 joelhos. Mas eu hoje, lendo esse texto, eu entendi o poder da oração. Na verdade, já entendo o poder da oração há muito tempo. Mas tem hora que só ajoelhar não é suficiente. Tem hora que você vai ter que ir para a batalha. Quando Elias ele disse que não tinha mais ninguém, ele estava só em cima do monte contra 850 profetas. 400 profetas de Baal e 450 profetas de Jezebel. Ele estava ali sozinho, guerreando, sem medo, e ninguém pôde tocar nele, medo de matar e nunca mais chover. Quando ele desafia aquele povo, quando ele manda fazer um altar, ele manda reconstruir o altar, ele vai lá e libera essa palavra: até quando vocês vão continuar entre dois pensamentos?
Até quando vocês vão continuar vivendo cansados, se empurrando? Até quando você vai ficar murmurando sem saber o que é adoração? Ah, irmão, eu preciso de alguém me ligar para eu sentir que eu estou vivo dentro da igreja, para eu sentir que eu sou lembrado, para eu sentir que eu sou amado. Eu quero ser lembrado pelos irmãos. Ei! Você precisa de Deus, meu querido, minha querida. Você precisa se entronizar com Deus. Em vez de você estar nessa carência, começa a procurar os que estão mais carentes que você. A maior evangelização de Satanás sobre os crentes é: você precisa de alguém para cuidar de você. Só que isso pregado a um, talvez seria bom. Mas isso pregado entre um grupo de 10, pregado para os 10, vai ficar alguém sobrando. Elias, quando chegou naquele tempo de perseguição, depois de tudo isso que aconteceu, depois de ele ter vencido todos esses profetas, depois de ter mandado passar a espada em geral, matar, exterminar, depois de Deus ter concedido força nele, mais força do que os cavalos que iam na frente de Acabe, ele chega lá primeiro. Depois que a chuva cai, a maravilha acontece. Jezebel ameaça ele, dizendo que ele seria morto. Naquele momento ele desejou alguém para cuidar dele. Só que não era o tempo dele ir para a caverna, não era o tempo dele se esconder, não era o tempo dele ir se cobrir, porque outra vez quando ele foi se esconder, foi Deus que estava aguardando. E Deus vai lá e pergunta: Elias, até quando você vai continuar aí? Quem mandou você vir aqui, Elias? Por que você está aqui, Elias? Por que você está escondido, Elias? Deus estava perguntando: Elias, por que você não está realizando o meu propósito, Elias? Deus te pergunta nessa noite: por que você não está fazendo o que Deus te chamou para você fazer? Até quando você vai ficar nessa desculpa? Ai, que eu estou precisando me libertar desse pecado, estou precisando parar com isso. No dia que eu parar esse pecado aqui, eu vou dar uma resposta para Deus. Você não parou esse pecado não porque você é escravo dele, porque você gosta dele. Satanás não é mais poderoso que você, entenda isso. Só que você gosta do prazer que Satanás consegue proporcionar para você, e você se escraviza. Não, eu vou continuar só mais um pouquinho aqui. Eu até tentei me libertar várias vezes, mas eu caí de novo, eu parei de novo. Yahvé é seu Deus. Ei, não deixa olhares maliciosos de pessoas te pararem. Não deixa a vergonha que um dia Adão se viu nu perante Deus. Ele teve vergonha, ele se escondeu, porque Satanás falou que ele estava nu. É por isso que Deus pergunta para ele: quem disse que você estava nu, Adão? Quem disse que você estava nu? Deus estava dizendo: não foi eu que te disse isso. Eu te conheço por dentro e por fora. Eu conheço os teus cacuetes. Eu te conheço mais do que você se conhece. Eu sei as desculpas que você vai dar. Eu sei aonde você vai parar. Eu sei qual esquina que você vai se apoiar. Eu sei aonde você vai dizer que eu sei qual subida você vai dizer que não consegue subir. Eu te conheço. O que Deus quer de nós, igreja, é a nossa sinceridade. É que nós sejamos sinceros, que nós sejamos verdadeiros, que nós abrimos o nosso coração. Fale para Deus, por favor, não chegue para Deus com aquela lágrima de crocodilo, dizendo que está arrependido, como se aquilo fosse ruim para você. Chegue para Deus como o cínico que você é quando você vai pecar, e diga: Deus, olha, eu pequei porque eu gosto mesmo do pecado. Eu pequei porque eu gosto mesmo da sensação que aquele pecado me causa. Eu pequei porque eu quis. Eu pequei porque eu não acredito mais no Senhor. Eu pequei porque eu estou cansado. Eu pequei porque eu quero parar. Eu pequei porque eu não aguento mais. Chega para Deus e fala isso. Deus gosta demais disso.
Porque depois que você falar tudo isso, você vai ver quanto pouco, quão nojento você é. Aí depois que você vê quem você é, você vai chegar e vai dizer: mas eu me arrependo, eu quero a tua ajuda, eu quero ser renovado, eu quero ser revigorado, por favor. É isso, a confissão é isso, ser sincero é isso. Agora você chegar para Deus como uma vítima, como coitadinho, eu não queria, foi que aquela fruta, foi que Eva, foi que a serpente, para! Tinha tanta coisa dentro do jardim que Deus queria mostrar ainda para Adão, e Adão não conseguiu ver. Tinha tanta coisa guardada dentro do jardim ainda que Deus queria mostrar para Adão, mas Adão se precipitou. Tinha tanta coisa dentro do reino quando você chegou com sede que Deus queria te mostrar, louco de vontade para te mostrar, mas você ainda era imaturo, ainda era um menino, você ainda precisava passar por algumas provas. Você foi reprovado, mas ainda você não foi expulso. Ainda tem chance dessas coisas dentro do reino ser mostradas para você. Tem coisas que Ele quer mostrar, se você soubesse. Se você soubesse que era você se realizar em Deus, você estar alegre, se você enxergasse o tamanho do ministério que Deus criou para você, se você entendesse quantas pessoas vai se derramar no dia que você abrir a boca, juntamente com a boca de Deus, no dia que você levantar a sua mão, no dia que você prostrar os seus joelhos, no dia que você se colocar de pé. O reino é muito mais que você sentado no banco dessa cadeira 2, 3 anos, 5 anos, seja lá quanto tempo for. O reino é muito mais do que você apenas pegar o microfone a falar a pessoas que estão em dúvida de quem elas são. O reino é muito mais que você abrir uma Bíblia no seu secreto. O reino é muito mais do que o que está escrito apenas nesses 66 capítulos. O reino é muito mais sobre tudo aquilo que já foi feito até hoje. Enoque foi tomado para Deus. Elias cansado, Elias com tudo isso, ele subiu aos céus. Moisés mesmo batendo na rocha, ele não chegou na terra prometida, mas ele subiu para o lugar guardado por Deus. Ele tem tanto a dizer para nós. Ele tem tanto a dizer para nós. Ele tem tanto a mostrar para nós. Se decida, por favor. Dê uma resposta para Ele, não para mim. Dê uma resposta para Ele, não para os seus pais, não para sua esposa. Não queira melhorar uma vida estragada. Não queira melhorar uma vida estragada. Ou você transforma ela, ou nunca você vai viver o que precisa ser vivido. Faça com que todas as maldições na tua vida até hoje se transformem em bênçãos. Transforme o ambiente. Acorde dizendo: é possível, porque agora chegou a minha vez. Por favor, levante os seus ombros, erga a cabeça, coloque os seus olhos além dos montes. Ei, acorda! Você um dia tomou a decisão de sair da boca do inferno e você está voltando de novo. E na velocidade que você está indo, você já está atravessando a porta. Retorne, regresse. Quando você chegar perante o céu, Deus não vai querer ver a sua carteirinha de membro. Ele quer saber se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro ou não. É Ele que tira o pecado do mundo, é Ele que nos lava, nos purifica, Ele que nos direciona, que nos acende de novo. É esse Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com você.